Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, amada cidade de Ipanema, bom dia a todos os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil afora. Graças ao Senhor nosso Deus, estamos chegando para mais um PIBcast. Eu, pastor Fernando, da Primeira Igreja Batista de Ipanema, Primeira Igreja Batista de Minas Gerais. Estou acompanhado aqui do pastor José Dito de Araújo Filho, jovem pastor magrinho. Os irmãos já viram? Ele emagreceu, está cada vez mais saudável. Bonito, só a esposa dele acha. Aí não tem jeito. Também do jovem seminarista Tiago, como ele costuma dizer, inoxidável Tiago. Acompanhado do nosso querido amigo Urias, homem de Deus, servo do Senhor Jesus, que tem sempre nos abençoado todas as sextas-feiras. Queridos amados e amigos, estamos aqui nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro. Gente, parece que foi ontem que começamos o ano. Louvado seja Deus, estamos chegando ao fim de mais um ano. Dia 19, sexta-feira, dezembro 2025. Hoje, como não poderia deixar de ser, falaremos sobre o Natal. O texto básico que usaremos será o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 23 e 24. Texto em que o Senhor anuncia, ou a sua chegada é anunciada através do anjo. Mas primeiro nós vamos orar. E antes de orar, eu vou pedir que o Tiago dê a sua saudação. Logo depois o pastor Dito também fará a sua saudação e vai orar ao Senhor, pedindo que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e o nosso programa de hoje também. Tiago, sua saudação aos ouvintes. Querido ouvinte que nos acompanha semanalmente, é um prazer estar com vocês novamente. Pastor Dito, pastor Fernando, Urias, que seja um programa abençoado para a glória do Senhor. Amém. Pastor Dito, dê a sua saudação e também ore ao Senhor, pedindo que Deus nos conduza e nos abençoe. Bom dia, amado ouvinte, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada abundantemente sobre a sua vida, sua casa, seus sonhos, e que esse programa te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por mais essa manhã de sexta-feira, pela rica oportunidade de estarmos aqui na rádio, por esse espaço aberto para a proclamação do teu evangelho. Que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos nas tuas mãos. Sim, e que Jesus, cada vida que for alcançada nesta manhã seja impactada, transformada, abençoada pelo poder que há na tua palavra. Nós oramos certos de que o Senhor sempre nos ouve e responde, cumprindo assim o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você pode, abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23 e 24. Eu lerei esses dois versículos e depois então começaremos a conversar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Esta é uma data muito importante. Eu ouso dizer que talvez seja, junto com a Páscoa, que é a data da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, é a data mais importante para o cristianismo. É quando o Senhor Jesus é anunciado, ele vem ao mundo, ele toma a forma humana. Veja o que diz Mateus capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Olha que situação. Maria e José estavam prometidos em casamento, ela possivelmente iniciando a sua adolescência, José um pouco mais maduro, mas estavam ali já comprometidos para o casamento. Dentro de poucos dias, talvez já estivessem se casando e seguindo a vida. Porém, Deus olhou para Maria, decidiu usá-la para dar à luz ao Salvador do mundo.
Maria não é mãe de Deus, Maria não é mãe do Salvador, como se fosse aquela que gerou. Ela, pelo contrário, ela recebeu o menino no seu ventre e depois, então, deu à luz ao menino. José é um pai, entre aspas, emprestado. É um pai que acompanhou, orientou, educou, ensinou ofício. Obviamente, fez colocações importantíssimas do ponto de vista educacional. Mas fato é que o centro desta situação não é José e não é Maria, é o Senhor Jesus. Agora, temos que destacar, temos que dar aqui a devida ênfase à obediência do casal. O que me impressiona muito neste casal é a sua obediência, é a sua abnegação, é a sua resiliência, a coragem que tiveram de abrir mão da própria vida para obedecer a Deus. Muito mais do que qualquer perspectiva religiosa, o que está em questão aqui nesta manhã e o que está em questão no Natal não é o que Maria fez, o que José fez, é a obediência que proporcionou a ação salvadora de Deus através de Jesus. Pastor Dito, vamos começar a conversar sobre isso? E aí, pastor, como é que o senhor vê esse texto? Pastor Fernando, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, meu querido amigo. Querido ouvinte. Realmente, como você ressaltou, a obediência do casal é algo que eu acredito que, além da graça, né, Deus os escolheu para trazer Jesus ao mundo por graça, né? Ninguém tem mérito ao ponto de poder dizer diante de Deus, isso aqui aconteceu porque eu merecia, né? Sim. Deus olhou para aquele casal, como poderia ter olhado para qualquer outro. Perfeito. E pensou, eu vou dar o privilégio a eles dois de cuidarem, né, na terra do meu filho, de terem esse privilégio. Imagina o privilégio que foi para José, né? Educar Jesus e ver o menino crescendo ali, com 12 anos, vê-lo dando aula pros debatendo mestres, de igual para igual no templo, né? Mestres da lei. Exato. A Bíblia diz que Maria observava isso tudo e guardava isso tudo no coração. Então eu acredito que foi assim algo fabuloso, né, para José e Maria criar o Salvador. Mas além da graça, eu acredito que Deus não investe em qualquer lugar. Perfeito. Deus, ele não investe em qualquer pessoa, apesar da salvação ser para todo mundo, né? Deus não usa qualquer pessoa. Ele usa qualquer um, né? Até o diabo, se ele quiser, ele usa como instrumento da graça dele, do plano salvador, mas ele aprova poucas pessoas, né? Então eu creio que Deus aprovou a conduta de José e Maria. Quando ele olha para José, tem vários relatos aqui da personalidade de José, da vida dele espiritual. Por exemplo, o texto diz que ele era um homem justo, né? E não queria envergonhar Maria. Então nós vemos ele aqui era um homem de uma índole, né, muito adequada, era de uma ética muito correta. Porque a gente tem que mergulhar na cultura, né, judaica, no contexto histórico, para entender a situação de José. E além de Maria estar ali num risco iminente de ser envergonhado em público, correu de ser apedrejado e tudo, ele também estava envolvido nisso, né? Como é que explica que aquele filho não era dele? E como é que ele ia assumir publicamente um filho que não é dele, né? Só que Deus, ele respalda a obediência, né? Então Deus, em momento nenhum, deixou sozinho. O texto começa no versículo 18 dizendo que Maria estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, era um casal puro, um casal que valorizava a virgindade, né? Coisa que hoje em dia passa batido. Eu acredito que jovens hoje, numa roda de jovens e adolescentes hoje, se alguém falar de virgindade, vai ser motivo de chacota, né? E às vezes a gente pergunta por que Deus... triste isso, né, pastor? Isso é triste. Extremamente triste. Isso a gente deveria até abordar mais isso nas igrejas, né?
com a juventude, porque continua sendo um princípio. Falar mais de pureza, né? Só depois do casamento. Falar mais sobre pureza, exatamente, né? Então, Deus olha para aquele ambiente, né? Estou só aqui passando por cima, porque é mais profundo o texto e o assunto, mas Deus olha para aquele ambiente, além da graça dele, ele olha, esse ambiente está provado. São 2 jovens consagrados, realmente adolescentes, né, no início da juventude, e eu posso usá-los tranquilamente, sem nenhum problema. Financeiramente são simples, é um carpinteiro, uma profissão humilde na época, né, ela também de uma família humilde, mas para mim não importa isso, o que importa é a pureza do coração e a obediência deles. Aí é aqui que eu vou investir, plantar, né? A semente da salvação. Talvez seja exatamente por essa simplicidade associada à pureza que Deus os escolheu, né, pastor? Exatamente. Então, talvez tenha muito a ver com isso, né? Levanta um questionamento, né, pastor? Por que tem pessoas que não estão sendo usadas pelo Senhor, né? Por que Deus não está fazendo tanto milagre mais em alguns lugares, em alguns corações, famílias, em alguns ambientes? É certo que Deus não vai investir, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus ainda espera pureza. É verdade, pastor. E aí, Tiagão, como é que você olha para esse texto? Um texto que chama atenção não só para o nascimento de Jesus, falaremos já sobre a importância do Senhor Jesus, né? Mas eu quero ainda abordar um pouco mais sobre essa questão da obediência e tanto de José quanto de Maria, né? Pastores, né? Eu acho muito bacana, né? Inclusive o ponto que o pastor Dito levantou, né? Sobre Deus não fazer questão necessariamente, né, do perfil ali socioeconômico, por exemplo, do casal. Isso é irrelevante no plano divino, né? Ele está muito mais preocupado, como, né, a gente fala muito, e agora também falando novamente, né, com a obediência, né, com a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor. E o plano, né, salvador, né, ao enviar Jesus ali, era muito interessante, que ele parte de Deus, obviamente, mas espera-se uma resposta para aquilo se cumprir. E José faz isso, né? Quando ele se desperta do sono ali, né, ele não questiona, ele não verbaliza, ele não entra em conflito com Deus. Por que isso? Por que não assim? Por que não assado? Ele simplesmente obedece, né? Assim como Maria também obedece. Obviamente tem um susto, tem ali, semana retrasada a gente falou um pouco sobre isso, né? Pela idade de Maria, talvez, né? Obviamente há um espanto ali da situação, mas justo porque eu, nessa situação, tá? Mas obedecem. E não só José e Maria, né? Se você pegar a descendência aqui narrada em Mateus, né? Que ela é mais voltada para os judeus, ela vem de Abraão. E aí você vê que é uma cascata, né, de obediência, tanto de Abraão, passando por Davi, passando por Raabe, Tamar, todo mundo, até chegar aqui em José. Então, assim, o plano divino para que aconteça o sobrenatural, ele passa obrigatoriamente pelo campo da obediência. E se chegasse nesse final da linha, vamos assim dizer, que é José e Maria, a obediência fosse ali descartada, não aconteceria o que aconteceu, né? Não aconteceria o que aconteceu. Então Deus, ele simplesmente ele não considera com tanta ênfase os outros detalhes, que são meramente detalhes, porque para Deus o mais importante para nós é sermos obedientes. A condição é um fator que é irrelevante, né? A condição socioeconômica. O fator dependência, o fator obediência, eu acho até que, sem querer, eu usei uma expressão aqui, que eu acho que tem muito a ver, que é o fator obediência vai determinar a dependência, né? Eu acabei usando sem querer, mas eu acho que por força aqui do raciocínio. Na última sexta que a gente começou a falar sobre o Natal, pastor, a gente abordou essa questão da obediência de Maria, dela estar no lugar certo. Exatamente. Porque Jesus vem na casa dela por causa de José, que é da tribo de Judá, né? O anjo até fala com ele, José, filho de Davi. Então Jesus vem por causa de José, não é por causa de Maria, não. Então Maria também é uma menina obediente,
que está no lugar certo na hora certa, né? Uhum. Tem gente que não está experimentando bênçãos de Deus, dádivas do Senhor, porque estão no lugar errado e na hora errada. E isso é muito legal, escolhendo né? Fora da vontade de Deus. Escolhendo estar. Isso né? é muito interessante, porque às vezes nós olhamos, né? Olha, eu atendo todos os requisitos para que Deus faça uma grande obra, mas o meu olhar para todos os requisitos é no que eu sei fazer, é na minha capacidade, é nos recursos, no ambiente, mas o essencial que Deus realmente tá olhando, né, que é o fator, né, ele vai obedecer, ele está obedecendo ao meu direcionamento, eu não estou cumprindo. Então, os outros parâmetros, né, igual o pastor Dito falou aqui, eles passam a ser importantes e relevantes desde que o primeiro seja um critério principal de todos, que é a obediência, né? Então, as outras coisas são complementares e elas sim vão ser usadas, igual o pastor Dito falou. Maria e José estavam no lugar certo, Maria e José, né, foram para o lugar certo, né? Então, assim, isso são secundários, mas eles são muito usados desde que o primeiro parâmetro seja prontamente obedecido. E o que José e Maria fizeram, né? Então, em todos os momentos. O que me chama muita atenção, muita atenção mesmo, é o que eu chamo de obediência incondicional do casal. Porque nós sabemos que no contexto, tanto do ponto de vista cultural, quanto é uma especulação agora, mas do ponto de vista emocional, é uma pressão muito grande, deve ter sido uma pressão muito grande que eles devem ter vivido e enfrentado para poder levar à frente a orientação de Deus. Assim como em qualquer outra situação da vida, nós sofremos pressões para obedecer a Deus. A obediência a Deus, ela traz no seu bojo, como reflexo determinante, uma pressão muito grande. Não tem como obedecer a Deus no mundo de hoje sem passar por algum tipo de pressão. Ou usar o que o pastor Dito falou ainda há pouco, né, pastor? Quando o senhor chamou atenção para a pureza, para a virgindade, para a santidade. A gente falou de virgindade, mas poderia falar de honestidade. Hoje, quando a gente fala de determinadas funções que uma pessoa exerça, profissionalmente falando, politicamente falando, associar essas funções à honestidade é motivo de chacota, né? Comércio, tantas pessoas lidam com o comércio, muitos comerciantes, a gente sabe que são honestos, corretíssimos, são ótimos patrões, ótimos funcionários, mas tem aqueles que não são, em qualquer função. Então, essa obediência, eu diria que incondicional, essa entrega, fez com que eles ficassem expostos a todo tipo de pressão. Mas aí, querido ouvinte, é muito importante que você lembre e entenda isso também. Quando se obedece a Deus e se mantém o posicionamento de obediência, mesmo enfrentando todo tipo de pressão e oposição, mas se estando em obediência, não tem como dar errado. Correto, pastor? O Senhor respalda, né, pastor? O senhor está falando isso, né? O senhor já repetiu essa expressão aí. De fato, o Senhor respalda. E o José é fora da curva, né? Ele já tinha decidido, nós falamos sobre isso, né, Tiago? Ele já tinha decidido, versículo 19, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, para protegê-la, não era para cuidar da vida dele, não. Sim. Estava olhando para ela, então exercendo ali graça, misericórdia, né, para outra pessoa. Ele ainda não sabia de nada. Só que o versículo 20 diz que enquanto ele refletia sobre isso, apareceu um anjo em sonho e explicou para ele a situação. Perfeito. Então ele mesmo decidindo, ele coloca aquilo diante do Senhor. Deus, essa aqui é a minha vontade. Estou pulando fora desse negócio, antes que o pau quebra aí pro meu lombo, pra Maria. Sim. Vai dar ruim. Parece. Não quero me meter Parece nesse que ela me traiu, porque na cabeça dele, né? Da grávida dele não é, porque ele virgem os dois, né? Então ele coloca aquilo diante do Senhor para Deus apurar, falar o coração dele. Acredito que ele orou muito. E o anjo vem e revela para ele a verdade, né? Fica tranquilo, o que está no ventre dela é o Espírito Santo que gerou. Quando você acordar, casa com ela.
Olha que doideira. Cuide, ele proteja. casou com ela, né? Ele antecipou um casamento que estava planejado, ia ser no dia tal, ia ter aquela cerimônia toda, né? Sim. 7 dias de festa do casamento judaico. Família de um lado e de outro, chegando, e de repente a pessoa se surpreende, ué, mas já? Como assim? O que aconteceu? Né, que tinha ali na história das 10 virgens, da parábola. Então fazia parte disso tudo e acabou com tudo, moço. É para agora, Senhor. Vamos antecipar esse negócio. Ele toma Maria como sua esposa e aí ele continua na pureza, porque depois que ele casou com ela, versículo 25, ele ainda assim não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz o menino que foi chamado de Jesus. Olha que coisa, né? Então ele levando a obediência ao extremo. Ao extremo. Antes é obediente, durante o processo é obediente, querendo tomar um caminho, mas colocando esse caminho para Deus confirmar se é ou não, e depois ele olha para Maria e fala assim, peraí, eu tenho direito sobre ela agora, como mulher, como esposa, casei, mas o reino em primeiro lugar. É a vontade de Deus primeiro. Hoje, para mim, ela é alguém que Deus está usando. Então, eu não posso tocar nessa mulher. Está usando e falou para eu não tocar. Eu não posso tocar nessa mulher enquanto esse menino está usando e falou para eu não mexer com ela. Acabou. E José, acredita-se, né, pastor, que ele morreu cedo, morreu novo. Nós não vamos ver muito mais falar sobre José. Perfeito. Só Jesus e Maria, acredita-se que ele morreu cedo, jovem, mas o que ele viveu, eu não tenho dúvida que o Jesus terreno foi influenciado pelo Pai. Fortemente. Eu acredito que quando Jesus está lá no Getsemane, dizendo, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feito, não seja feita a minha vontade, mas a tua, eu acredito que Jesus olhou para trás e pensou no pai dele, no pai terreno, né? Um pai que criou. Meu pai abria mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai Celestial. Eu acredito que isso influenciou certamente. Então a nossa vida é uma influência, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Tem gente aí que está ensinando os outros a pecar, né? Perfeito, E José, para mim, é um cara fora da curva. E eu acho muito interessante, né, que José, né, ele obedece, né, e eu creio piamente nisso, porque a Bíblia diz isso e a experiência vai nos dizer isso, né, que José obedece primeiramente porque ele é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, porque quando o anjo fala com ele no versículo 23, né, citando aí Isaías, ele poderia ter interpretado de qualquer outra forma, né? O versículo 22 começa dizendo assim. Exatamente, o 22 já começa falando. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. E aí, quer dizer, José tinha noção das profecias. E essa que é a questão, é uma das questões primordiais, porque a gente não tem como ser obediente, principalmente quando Deus nos pede algo que parece ser totalmente fora da curva, e aí, como vocês mesmos disseram, né, que vai gerar uma pressão tremenda por todos os lados. Como a gente permanece em obediência se a gente não conhece da onde está vindo o pedido da obediência, né? Então José era um conhecedor da palavra, então quando o anjo fala, e o anjo não fala isso aqui só por falar, né? Ele está dando essa garantia que é o cumprimento da promessa que foi feita lá atrás. Então isso no coração de José, por mais que ele não esperasse que fosse ele e Maria, obviamente, porque não foi anunciado para eles com antecedência, veio e aconteceu, o anjo veio e falou, né? Apesar da surpresa, né, veio à memória exatamente aquilo que ele já conhecia, né? Então o fator, né, para nós sermos obedientes ao Senhor incondicionalmente, aí volta que você acabou de falar, né, de Jesus no Getsemane, por exemplo, né, trazendo memória talvez, né, o pai terreno, pensando nessa questão, o quanto meu pai me ensinou sobre obediência através da própria palavra, né? E Jesus foi esse que seguiu esse caminho na palavra, obviamente, né? Então a gente precisa realmente, né, desenvolver, antes de ouvir o anjo falar, nós precisamos desenvolver o relacionamento com Deus através da sua palavra. Eu até diria, Tiago, e pastor Tito, que não ouve o anjo quem não vive em comunhão com a palavra. Aí você está escutando qualquer outra coisa, né? Quem anda em comunhão com a palavra, o anjo aparece várias vezes, né? Tem isso também. Então, observa aí, ó, que no capítulo 2,
vai acontecer mais 2 vezes a mesma situação. Olha só. O anjo vai aparecer em sonho de novo para José, alertando ele para ir para o Egito, que Herodes levantou querendo matar as crianças todas, né? E no versículo 19, depois que Herodes morre, o anjo aparece de novo em sonho para José. Volta, faz o caminho de volta, que o ambiente está preparado para ele crescer e fazer o que eu quero que ele faça, né? Agora, quem não está em comunhão com a palavra, né, como disse muito bem o Tiago, com os princípios da palavra, das profecias, no caso de José, das profecias e de tudo aquilo que veio antes. No nosso caso, hoje é a Bíblia, né? Sim. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e hoje o Verbo está cheio de glória e de verdade na presença do Pai. Porém, deixou a palavra. Então, quem não vive em comunhão com a palavra pode ter aí uma opção de revelações, uma opção de coisa, mas fica difícil entender que veio de Deus, porque o anjo ou o Senhor se revela por meio da sua palavra para cumprir a sua palavra. Exatamente. Então, Deus não vai, por exemplo, usar alguém que está fora da palavra, dando orientações para descumprir a palavra. Né? E é o que a gente vê com muita frequência, né? Exato. Daí surge crescendo cada vez mais esse tipo de comportamento. E daí, né? Surge essa problemática toda que a gente tem vivido. Isso não é atual, obviamente, né? Mas tô falando dos nossos dias, a gente tem desde sempre, mas tem ganho cada vez mais espaço. Exatamente, né? Pessoas que dizem ouvir a voz de Deus, mas não têm relacionamento com Deus da palavra. E hoje o que acontece com essas revelações, né? A gente brinca falando que são profetadas, é que a pessoa quer revelações, profecias, né? Manifestações sobrenaturais para cumprir os seus propósitos, sendo que Deus, ele revela para cumprir os propósitos dele. Então, será que se Deus revelar hoje algo que vai nos confrontar, nós vamos entender como revelação? Não vai, porque não tem comunhão com a palavra. Eu lembro eu falando sobre Abraão e Isaac, eu disse para a igreja o seguinte: Abraão tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tanto quando era uma promessa, você vai ter um filho, quando era um confronto, olha, você vai me entregá-lo. Ele ouvia Deus falando lá e é Deus falando cá. E eu lembro que uma vez eu preguei nesse texto, pastor, falando inclusive que mesmo na hora da entrega ele continuou sensível à voz de Deus, porque ele levantou a faca para sacrificar o menino e não o matou. Por quê? Porque o anjo apareceu e falou com ele. Há pessoas que no cumprimento da vontade de Deus, elas parecem que fecham o coração, endurecem o coração. Não, é para fazer isso, então tá bom, vou fazer. Só que aí começam a fazer aquilo que Deus mandou de forma errada. E Deus está querendo dar orientações e detalhes ali que a pessoa ainda não está pronta para receber. Vai Jonas, né? Vai Jonas. Aí o que aconteceria? Muita gente, eu preguei dizendo isso, muita gente no lugar de Abraão teria matado Isaac, quando na verdade era só para oferecerem oferta. Acabou, né? Mas voltando aqui ao texto, eu quero agora me ater ao versículo 23. Falamos bastante sobre Maria, sobre sua obediência, sobre a obediência de José, mas pastor e seminarista Tiago, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí? Deus conosco. O Natal é Jesus presente, é Jesus se manifestando, é Jesus vivo, é Jesus ao redor da mesa, mas é Jesus também nos corações. E aí, pastor? Essa é a beleza do Natal, né? Que difere totalmente desse consumismo que a gente está vendo aí, né, pastor? Totalmente. Perde a cada ano, uma direção oposta. Cada ano perde-se mais o verdadeiro sentido do Natal, e graças a Deus pelas igrejas, né, evangélicas que têm insistido aí, remado contra a maré, que são cantatas, são apresentações de Natal, sermões bíblicos que trazem à memória o sentido verdadeiro, que é Deus conosco, é Deus vestindo a carne humana, né, entrando na pele humana ali, para
sofrer no nosso lugar, sentir as nossas dores, levar o pecado da humanidade sobre ele na cruz do Calvário. Sem essa manifestação de Deus, né? Sem esse autoesvaziamento de Cristo, descendo à terra, se tornando homem, eu costumo dizer que se ele tivesse virado um anjo, seria humilhação do mesmo jeito. Se ele tivesse virado um homem gigante como Golias, seria humilhação do mesmo jeito, porque ele deixou a sua glória, né? Abriu mão da sua glória. Nunca deixou de ser Deus. Jesus Cristo é 100% Deus, apesar de ter sido 100% homem, mas ele abriu mão. E se obrigou a agir só como homem. Só como homem. Para que não fosse injusta a luta, né? Nunca usou seus poderes em benefício próprio. Perfeito. Isso é Deus conosco, né? A cruz é uma maravilha, a cruz é sublime demais, é o que há de excelência, né? Poderoso demais. A cruz de Cristo. Muito poderoso. Jesus ali se humilhando, né? Não para que ele recebesse alguma coisa, porque ele já tem toda a glória, né? Toda a honra, toda a adoração. Desde a eternidade, os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e tem adoração perfeita no céu. Ele é Deus e sempre será Deus. E na cruz nós vemos o Deus, né? Deus conosco, se esvaziando, se humilhando, para que nós fôssemos abençoados. E jamais a gente entenderia, pastor, o milagre da salvação se Jesus não desce e vem até nós, né? Se ele não vem, a gente não vai. Se ele não se humilha, a gente nunca saberia o que é salvação e estaremos fadados aí à perdição eterna, né? Então, glória a Deus pelo Emanuel, o Deus conosco. E aí, Tiagão? Rapaz, esse nome é muito bonito, apesar do seu filho, né? O Manu. Também eu não vou falar muito não, porque você vai falar isso com ele. Eu vou guardar isso pra mim aqui. Bonitinho. Vou guardar pra mim aqui. O inoxidável Emanuel. Mas essa palavra, né, Emanuel, né, Deus conosco, a garantia da presença de Deus em nossas vidas e próximo a nós, né, acessível a nós. E isso é desde o começo, né? Você vê o Emanuel no Éden, andando, né, a presença de Deus andando, né, próximo ao homem. Você vê ela no Êxodo, você vê ela em Israel, né, no tabernáculo, você vê ela em Cristo, você vai ver ela na eternidade. Então, assim, essa presença, né, de Deus, né, através de Jesus, a nós é o fator garantidor, né, que nós não estamos sozinhos. Né? E quando ele se fez carne, ele habitou entre nós, né? Ele veio para poder fazer mais disso, né, para nós e mostrar. Não é que nós merecemos, mas é porque era o plano dele que nós tivéssemos esse acesso e essa comunhão real com ele. E eu gosto muito de falar isso, né? Deus ele é relacional, ele quer relacionar conosco, né? O relacionamento, e ele se faz manifesto àqueles que o buscam, àqueles que o invocam. E quando a gente tem essa oportunidade, percebe isso, né? Agora aqui, né? Fisicamente, literalmente, né? A gente vê a manifestação viva, né, de Cristo entre os homens. Acho que talvez teria sido, talvez não, com certeza, né? Foi uma das melhores sensações experimentadas por aquelas pessoas ali, né? De poder perceber que estava caminhando literalmente ao lado, né? Do Emanuel, do Deus conosco. Do Messias. Prometido, né? Sabe? E não só isso, né? Quando ele está para ir, né? Voltar para junto ao Pai, ele vai dizer, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso. A gente sabe que apesar dele não estar fisicamente carne mais, né, entre nós temos a garantia, a gente pode sentir isso, né? O querido ouvinte que não sentiu isso até hoje, né, não teve essa experiência, é acessível. É acessível. Perfeitamente acessível. É totalmente acessível. E quem desfruta dessa presença de Deus conosco, ele pode estar no mais isolado do universo, desse mundo, né? No lugar mais escondido, que ele não vai estar sozinho. Ele vai ter a presença de Deus ao lado dele o tempo todo. A ideia do Emanuel, do Deus conosco, é uma ideia de
presença constante, que não precisa necessariamente ser física, Exatamente. palpável, mas é uma presença que a gente consegue experimentar, né? Quando Jesus veio, eu imagino como não deve ter sido para Maria pegá-lo no colo, para José andar com ele em alguns momentos, educá-lo, ensinar algumas coisas da profissão. Mas quando Jesus saiu de casa para começar o ministério e começou a ter contato com pessoas, eu lembro agora da conversa dele com a mulher samaritana. Depois de algum momento ali no diálogo, no meio do diálogo, ele diz assim: se você soubesse quem está falando com você, ao invés de você me pedir, ao invés de você me oferecer água, você me pediria água. Como é que o senhor vai pegar água? Você não tem nada aí. Não, você não tem noção do que eu posso dar, do que eu posso fazer, né? Essa presença e esse poder é algo muito forte, é algo muito, muito poderoso e é algo que deve ficar muito claro para todos nós. Natal não é outra coisa que não seja a presença de Jesus viva. Ela não precisa ser palpável, ela não precisa, assim, de um totem, a gente não precisa de um objeto para lembrar quem é Jesus. Nós temos que ler a Bíblia e conseguir permitir que a nossa mente consiga abstrair, imaginar as cenas e situações. Nós temos que ler a palavra, orar e deixar Deus falar. Eu acho muito legal, pastor, que por não ser palpável, mas é um contraste, né? Esse contraste que me impressiona, né? Não é palpável, mas ao mesmo tempo a gente quase que pode... De tão real, de tão poderosa que é. Eu me lembro muito assim, né? Eu gosto muito de ir lá no Pico da Bandeira, né? De subir mesmo ao pico. E uma das cenas que eu acho muito interessante, que eu já experimentei lá, é quando você pega algumas certas condições lá na tronqueira, ou no terreirão, ou lá em cima no pico mesmo, que a serração tá tão densa, mas tão densa, que literalmente parece que você consegue pegá-la, né? E aquilo te envolve de certa forma, né? Aquilo te envolve, você tá literalmente envolvido para aquele fator climático ali, para aquela névoa, e ela é tão densa que é inacreditável, só para quem já viu mesmo. E a presença, né, de Deus em nós, né, eu vejo dessa forma. É como se você está envolvido por ela de tal forma, mas ao mesmo tempo ela é tão palpável que parece que você está assim, você consegue juntar ela para perto de você cada vez mais, você consegue ficar envolvido para ela. Essa discrepância entre não ser físico, mas ao mesmo tempo sentir como se fosse. Perfeito. É a presença do nosso Deus em nossas vidas. E aí, pastor? Essa questão da presença aí que o Tiago salientou é importante, e principalmente por que dessa presença, né? Voltando a falar da questão das revelações, né? Dos sinais e maravilhas que as pessoas enfatizam muito hoje, a questão do propósito, ela às vezes é perdida, né, pastor? Para que Deus conosco? O anjo alerta para José. Vocês vão dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A ideia de Deus em deixar a sua glória. Deus conosco não é pura e simplesmente para ele andar de mão dada com você. Não é para nos fazer feliz, não é para nos salvar. É para nos fazer felizes a partir da salvação, né, pastor? Mas não é a felicidade não é o fim em si mesmo. Exatamente, né? Isso não é um ponto, não é o ponto alto. O fim, né? É ser salvo. O ponto alto é a cruz, é a salvação. Jesus, né? significa isso, né? Jeová é salvação. E se a gente esquecer disso, nós vamos viver aí meio que místicos, né? Talvez a presença de Deus está comigo, eu não ando sozinho, então eu vou prosperar, eu vou enriquecer, né? Aquele negócio de meio zen. Né? Sem contar que fica completamente dissociado dos princípios da palavra. Eu tenho medo, pastor, que esteja se levantando do Brasil, talvez no mundo, uma geração mística, uma geração contemplativa dessa presença, entre aspas, mas que não se purifica, não se santifica, continua com os mesmos pecados, né? Será que Deus realmente é conosco nesse caso? Ele está presente nesse caso? Porque é bom salientar que é Deus conosco, não é Deus com todos. Só um parênteses aqui, eu sou pastor. Filho de Deus, né? Só um parênteses aqui muito rápido e muito objetivo. O Deus conosco é real. A questão é,
eu estou permitindo esse Deus conosco interferir, provocar mudanças na minha vida, para que eu desfrute desse Deus conosco? Porque precisamos entender que Deus cabe em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Mas para que ele seja Deus comigo, para que ele seja Deus na minha vida, eu preciso abrir o meu coração e me enquadrar nos princípios dele. E você pode ver que a partir do capítulo 2, Herodes começa a querer eliminar Jesus. Porque Perfeito. Jesus incomoda o sistema, ele causa um desconforto. Onde a presença de Deus está, Paulo fala isso aos Coríntios, aquilo que é errado não prevalece. Deus é espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. Ali haverá liberdade. Deus liberta o homem do sistema, Perfeito. liberta o homem de si mesmo, né? Liberta o homem dos seus pecados. E aí Herodes, poxa, vem um rei aí, vai atrapalhar meu negócio, deixa eu matar essas criancinhas aí, não sei onde ele está, matando todas as crianças, eu mato Jesus. Exato. Então tem sempre um Herodes querendo ver Jesus morto, quando o ego continua querendo estar no trono, entendeu? Então Deus é real, Deus é conosco, ele está aí, ele quer ser achado, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração, Isaías 55:6, Jeremias 33:3, né? Nós terminamos a vigília com esse texto profético lá naquela vigília, foi de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas extraordinárias que vocês nunca viveram. Perfeito. Estão na minha presença. Mas a presença do Senhor, ela muda, né? Ela nos faz andar na contramão do mundo. Isso é salvação, é quando a gente entende que a presença de Deus é melhor do que qualquer coisa dessa vida, qualquer favor dessa vida, minutos de prazeres aí fora da vontade de Deus, fora da palavra. Não é só crer que ele é presente, é desfrutar dessa presença, e aí tem que ter uma série de mudanças. Então, aí eu vou pegar o que o senhor falou, né, pastor, que tem a ver com Herodes. Ele preferiu rejeitar essa presença do que se adequar. Por quê? Porque o medo dele era que esse menino crescesse e tomasse o trono dele. O medo dele era político. Do filho, da família. O medo dele era um medo político. Era um medo de quem achava que cuidava do povo todo, mas na verdade só ele se prevalecia. Exatamente. Só ele se dava bem. Era o único que estava ali enriquecendo enquanto todo mundo sofrendo. Fazendo aí, né, pagando as mídias para poder parecer que estava dando tudo certo, mantendo uma imagem, mas só ele se prevalecendo. E Herodes é só o começo da história, né? Exato. Depois o João começa o evangelho dizendo isso, né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O povo de Deus, entre aspas, na época, não entendeu, né, o plano de salvação e rechaçou Jesus. Exato, e aí eu quero também que o Tiago participe aqui com a gente, Tiago. É nesse momento, ou nessa questão, que eu diria determinante, que aconteceu o que não acontece mais. A perseguição de Herodes e a tentativa de eliminar Jesus, ela continua hoje. Só que diferente daquele contexto que ele era uma criança, ainda do ponto de vista físico, indefesa, teve que ser guardado, protegido e fugir com os pais. Hoje não. Hoje, a tentativa de, entre aspas, destruir a figura de Cristo é de uma série de áreas, vem de uma série de ataques, mas é a partir de princípios que nós estabelecemos que Jesus se mantém vivo no nosso coração e à mesa ou não. Então, no Natal, se você colocar na cabeceira da mesa a figura do Papai Noel, não foi Herodes que matou Jesus, foi você, pô. Se você coloca como ponto alto da ceia ali da noite, a mesa farta, e não faz uma oração agradecendo a Deus pela vida de Jesus, matou Jesus. Você está matando Jesus, pô. Não vou dizer matando, mas no mínimo está afugentando Jesus para um outro lugar. Está mandando Jesus para a casa do vizinho, mas não para a sua.
Tô exagerando, não? De maneira nenhuma. Mas é o Tiago que vai falar. Não era eu, não era uma conversa, mas tá bom. Mas é o que o pastor Dito acabou de falar, né? Nós matamos, né, Jesus quando nós não nos submetemos ao Cristo encarnado, né? Então assim, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Jesus, mas só quando ela me convém. Quando ela não me convém, eu faço como Herodes, né? Já que ela não vai me favorecer, eu quero que ela fique lá onde ela tá. Se ela começar a vir demais, eu até mato ela, como o Herodes tentou fazer ali, né? E normalmente, você falou, né, estava citando novamente aqui, né, que ele veio para os seus rejeitaram, né, é o que nós fazemos muitas das vezes, né, ele vem até nós, mas como esse vir até nós requer também de nós uma mudança para poder se enquadrar, aí está a questão, né, estar na presença de Deus e ter a presença de Deus são coisas diferentes. Né, ter a presença de Deus é quando você está realmente alinhado, se submetendo à vontade de Deus, né, estar na presença de Deus muitas das vezes pode ser para te fulminar, para poder realmente causar o seu fim ali mesmo, porque quando você não está no sentido em obediência, ou você o rejeita e descarta logo, né, como você falou, coloca no cantinho lá, manda para casa do vizinho, faz qualquer outra coisa, ou você realmente vai se submeter. As duas coisas não dá para coexistir no mesmo ambiente, né? O povo, quando Moisés sobe, né, para um monte ali, quando eles começam a ver que ter a presença de Deus custava a obediência e a paciência, enfim, todos os outros, e a santificação e todos os outros pré-requisitos, o que eles logo fizeram? Vamos fazer aqui um bezerro aqui que é muito mais prático, porque esse me atende. Ele não requer nada além do que eu já estou fazendo, né? Eu não preciso mudar. Então, deixa lá Moisés lá em cima, lá de boa lá, já que ele quer fazer isso mesmo, e a gente vai curtir a nossa vida aqui, fazer do jeito que a gente quer. Vamos matar saudades do Egito, né? Exatamente. Então, nós, né, querido ouvinte, todos nós, né, nesse Natal, e no Natal, né, é a data que a gente traz muito isso, né, a memória, né, a presença de Deus, ela é para que nós realmente possamos mudar a nossa percepção e consequentemente a nossa vida. Manter a presença de Deus conosco, perto de nós, é realmente fazer aquilo que, diferente daquilo que nós fazíamos, né, e valorizar aquilo que realmente Deus é, né, não aquilo que ele pode dar. É deixar o Emanuel se manifestar como Deus conosco. Exatamente. Natal é manifestação do Emanuel como Deus conosco, como Senhor do momento, né? E outra, né? O Emanuel, o Deus conosco, não é propriamente dito a garantia absoluta da vitória nos moldes humanos falando. Uhum. O Emanuel veio, viveu e vamos trazer para nossa realidade. O pau quebrou com várias pessoas ali, né? Próprio João Batista, né? Decapitado. Próximo Emanuel, primo, né? Primo, exato. Decapitado, né? Os apóstolos, enfim, né? Quantas outras pessoas ali sofreram perseguição por causa do Deus conosco, porque estavam perto do Deus conosco. Mas a garantia que fizeram essas pessoas manter Deus conosco o tempo todo, até a sua morte, é saber que esse Deus estava com eles ali e após ali. Né? É diferente, não é a garantia e nunca foi prometido isso, né? O Deus conosco vai te trazer o sucesso absoluto. A gente fala de coisas terrenas, né? E não é esse o viés pelo qual Cristo veio. É para a nossa salvação, como o pastor Dito falou agora há pouco, né? Então, é uma presença que guia, né, Tiago? E ela não guia para coisas aqui. Ela não só tem bênçãos para dar, apesar de ter, né? É uma presença que guia. Davi no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, e ele vai falando de uma condução. Exatamente. No versículo 4 ele diz: a tua vara e o teu cajado me conduzem, me consolam. Ele não fala que transporta a gente entre essas situações. A gente fica preso nas águas tranquilas, exatamente. Na grama verde, né? A gente corre do vale da sombra da morte. Exato. A gente ama o óleo sobre a cabeça, a vara que consola e que puxa para perto, tira do abismo lá, a mesa farta na presença dos inimigos, mas a gente não percebe essa condução. É um salmo que ele fala de condução. E ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão porque eu estou indo atrás do pastor. Essa presença, esse Deus conosco vai me levando para algum lugar.
Então vai ter sempre bondade e misericórdia. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha onde termina. Então, ele está me levando para o lar celestial. E as pessoas perdem isso, né? Achando que Deus conosco é dinheiro, é fartura, é a casa de prosperidade boa. humana. E, querido ouvinte, é também. A gente tem uma frase lá isso que você cunhou, né? E a gente tomou como nossa, patrimônio público agora. Amém. É impossível Deus abençoar a igreja e não abençoar aquele que faz a obra na igreja, né? Verdade. Então tem bênçãos, mas a bênção maior do Emanuel, Deus conosco, é nos conduzir ao lar celestial. Por isso que esses homens que o Tiago citou não tiveram problema nenhum em perder cabeça, não tiveram problema nenhum em ser cerrados ao meio, ser julgados em covas, né, de leões. Eles não tinham a sua vida por preciosa, como Paulo diz, né? Perfeito. Antes se gastavam e deixavam gastar para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque eles sabiam que tinha uma pátria superior, uma promessa, e apesar de muitos terem morrido, como Hebreus diz, sem ver a promessas, entre aspas, morreram crendo na promessa, né? Ele está nos levando. Não viram a promessa aqui, mas contemplaram lá. Exatamente. Caminhando para o final do nosso programa, já são 8h51, querido ouvinte. Eu quero pedir ao Tiago que faça suas considerações finais, para que a gente então vá ali para a nossa vinheta e faça o anúncio das programações. Este fim de semana nós temos programações especiais importantes que precisamos anunciar aqui, como temos sempre, né? Tiagão, suas considerações finais sobre o Emanuel, sobre o Deus conosco. E depois o pastor Dito vai mandar os abraços para os nossos queridos ouvintes. Eu quero pegar gancho na fala do pastor Dito, né? O Emanuel, ele é o Deus conosco em toda e qualquer situação. Nós vamos passar por essa vida, vamos ter as nossas dificuldades, as nossas lutas, elas vão ser comum nas nossas vidas, como sempre foram, mas para aqueles que têm o Emanuel, Deus conosco, vão passar por todas as situações não olhando para esse momento, olhando para o final. Perfeito. E isso vai mudar toda a nossa percepção de vida, sabendo que lá na frente seremos conduzidos a uma mesa farta. Exatamente. E habitaremos na presença do Senhor por longos dias, como disse o pastor Dito, né? Exatamente. Pastorzão, suas considerações finais e também os abraços de hoje, né? O irmão Danilo aqui já mandou aqui uma foto do Danilão dizendo que está acompanhando lá. Pequeno, grande homem. Isso. Danilão, obrigado, Danilo, pela sua participação. Eusimar Lessa também pediu aqui uma canção. Não sei se vai dar tempo de atender. Eu acho que não dá, vai ficar aí para entrar na programação mas mais tarde, que né? Deus te abençoe, obrigado aí. Lá do Bela Vista, né? Da esquina do Bela Vista. O Roberto do AIS também, encontrei com ele ontem, tá ligado lá e falou para passar lá para pegar uma Coca-Cola. Ih, rapaz, que benção, hein? Eu não tô bebendo refrigerante, eu vou dar para vocês aí. Urias. Então, Roberto, prepara a Coca-Cola geladinha aí. Daqui a pouco o Urias já passar aí, tá? E que Deus abençoe sua vida, querido, que o Natal seja um tempo de confraternização na sua casa, com a sua família, de festa também, por que não, né? Mas, sobretudo, que essa presença maravilhosa do Senhor inunde a sua vida e te conduza para aquele propósito essencial que é te levar para o céu. Nós vamos orar, encerrando assim o nosso programa. Mas antes eu quero dizer para você, querido ouvinte, Natal é Deus conosco. Natal é presença do Senhor Jesus viva dentro do nosso lar. O Natal é a manifestação do Espírito Santo real dentro do nosso coração. Quero pedir a você que convide a Jesus para estar no lugar principal na noite de 24 para 25, na noite do dia 25, para que ele esteja como referência. Faça de Jesus a referência da sua família neste Natal. Independente da mesa farta ou da mesa simples, independente da casa cheia ou com poucos familiares, independente da condição em que você esteja, financeira, emocional,
que espiritualmente você esteja com o seu coração, com a sua fé, com a sua vida, cheios da presença do Emanuel, do Deus conosco. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós, neste momento, apresentamos todos os nossos ouvintes agora, onde quer que cada um esteja. Eu peço ao Senhor que haja uma manifestação real, poderosa, clara do Emanuel, do Deus conosco. Pedimos que a tua presença na vida de cada um dos nossos ouvintes seja tão poderosa, tão maravilhosa, tão real, que os faça perceber que ela é quase física, quase palpável. O Senhor conhece a luta, a provação, as dificuldades que cada um enfrenta. O Senhor também sabe do sonho, do desejo do coração de cada um que nos ouve neste momento. Alguns esperam familiares chegar de viagem, outros estão se preparando para a mesa farta, alguns outros nem tanto, Senhor. Há pessoas que estarão passando o Natal sozinhas, talvez trabalhando, outras num leito de hospital. Nós não sabemos a condição, mas nós pedimos que, independente da condição, que o Senhor conhece muito bem, que cada ouvinte passe a noite de Natal com a presença do Senhor, do Emanuel, do Deus conosco. Senhor, em nome de Jesus, vem fazer toda a diferença que precisamos na noite de Natal. Que a presença, manifestação e poder do Senhor sejam reais na noite de 25 de dezembro para todos nós. Eu oro pedindo assim a tua bênção e agradecendo ao Senhor na certeza de que assim será. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão, consolação, paz e direção do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos os queridos ouvintes, onde quer que cada um esteja, hoje e para sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe e tenham todos um Feliz Natal com a presença do Deus conosco no seu lar. Um forte abraço.